A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, do terceiro trimestre do ano de 2021, que tem por título O Reinado de Josias. Hoje falaremos sobre Josias, que foi um dos reis mais justos e devotados a Deus no Antigo Testamento. Josias foi o último rei piedoso de Judá. Dos 8 reis que receberam a aprovação divina, só ele e Ezequias foram designados bons sem ressalva. Josias iniciou sua reforma religiosa destruindo os mais notórios focos da idolatria de Judá, reconstruindo o templo de Deus. Durante as obras da restauração no santuário foi achado o livro da lei. O texto áureo que se encontra em 2 Reis 22:8 nos diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã e ele o leu. A verdade prática, nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria, que se perpetua através das gerações. Deus não gosta da idolatria. Deus, ele gosta dos filhos voltados a ele. Só ele é digno de toda a honra e toda a glória. Deus é único. Além dele, acima dele, não existe outro Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, com nenhum ídolo. Deus é fiel e ele quer que nós sejamos fiéis a ele. Que sejamos fiéis a ele, sendo o nosso único Deus. Nesta lição, aprenderemos que Deus não exige que sejamos bem-sucedidos em todas as coisas que fazemos a ele, mas nos chama para sermos totalmente comprometidos e obedientes à sua palavra. A despeito dos 31 anos de reinado de Josias, Judá não mudou de direção nem abandonou seus maus costumes. Entretanto, os constantes esforços desse grande rei para servir ao Senhor com fidelidade lhe renderam a honra divina. O castigo de Judá somente veio depois da morte de Josias. Josias foi o último rei justo de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com esse desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros sucessores e outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadasse todos os possíveis recursos
financeiros, como está em 2 Reis 22:4. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por esse relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar. Não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Será que hoje ainda acontece? Será que temos pessoas no nosso meio que perde o livro sagrado, a palavra sagrada dentro da própria casa? Eu acho que não, né? Porque isso resultaria em uma pessoa que não lê a palavra diariamente, uma pessoa que não busca o Senhor diariamente. A palavra de Deus tem que ser buscada diariamente, para que nós possamos alimentar. A palavra de Deus deve ser estudada, meditada diariamente. O rei rasgou as suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safão, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente, e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Nossa vida tem que ser uma vida reta diante de Deus, uma vida de fidelidade. A leitura da palavra de Deus é importante para nós, porque através da palavra nós deixamos aquelas falhas, aquelas coisas que não agradam a Deus para trás. Se não lermos a palavra diariamente, constantemente, nós não saberemos o que podemos fazer. O pecado pode chegar até nós. Por isso nós temos que ler, vigiar, para não entrar em tentação, não pecar contra o nosso Deus. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como faz os que querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. Josias, ele não justificou o seu pecado, os próprios pecados, como muitos fazem. Ao pecar, ao cair, sempre culpa alguém. Culpa o pastor, culpa os obreiros, culpa os irmãos, as irmãs, que pecou por causa de fulano. Josias, diferente. Ele não se justificou em razão dos próprios pecados. Ele apenas se humilhou a Deus, se arrependeu. O rei não culpou ninguém, como muitos fazem. Simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. É isso que devemos fazer. Errar, podemos errar. Porém, não podemos justificar nossos erros, culpar alguém pelas nossas falhas. Se erramos, vamos procurar humilhar diante do Senhor, que o Senhor, Ele perdoa. O Senhor é misericordioso. Ele quer que nós nos arrependemos de todas as falhas, todos os pecados, de tudo que fazemos que não agrada a Ele. Não importa o quão distantes estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar mais e ficar bem juntinho do Senhor.
Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda para saber se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria somente depois de sua morte. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. A prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Por isso que nós devemos sempre estar lendo, sempre estudando a palavra de Deus, sempre ouvindo a palavra de Deus. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. A palavra de Deus nos conscientiza dos erros. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada em nós. O avivamento por meio da palavra é duradoura. É duradouro. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de toda a cidade de Judá. Só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor por Deus, pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. É maravilhoso quando o nosso coração ferve por amor a Deus. A vontade nossa é de falar do Senhor ao povo, é de organizar nossa casa, que é o nosso interior, para a morada do Espírito Santo. Tirar tudo que não agrada a Deus das nossas vidas. E ter uma vida reta, fidelidade, seriedade com Deus. Fazendo a vontade do Senhor e não a nossa. O coração que transborda, Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Quando o coração está transbordando de amor por Deus, a gente não tolera idolatria, não tolera colocar outro Deus acima do nosso Deus. Não aceita praticar coisas que desagradam ao nosso Deus. O compromisso religioso inicial de Josias foi demonstrado por seus esforços para reparar o templo do Senhor. Ele estava desorientado, pois aparentemente durante o reinado de Manassés, a maioria das cópias das escrituras do Antigo Testamento foi destruída. Então, uma cópia da lei que alguns acreditam compreender todos os 5 livros de Moisés foi achada. Um Josias abalado percebeu quão desobediente Judá tinha sido. Perguntas dirigidas a Uda, uma profetisa, trouxe de volta a palavra de que o destino de Judá estava selado. Mas em razão de Josias ter sido
humilde e sensível a Deus, o desastre viria depois de sua morte. Com isso, nós vemos a fidelidade de Deus com aquele que é humilde, aquele que é temente a Deus. Ao filho obediente, Deus não destruiu Judá antes da morte de Josias, por causa da fidelidade, da humildade de Josias. Deus ainda está à procura de pessoas que estão abaladas pelo abandono da sociedade sob os princípios bíblicos de santidade e de justiça. Quando formos humildes e sensíveis, Deus nos abençoará individualmente a despeito do que possa acontecer à nossa terra. Deus tem bênçãos grandiosas para nós. Basta sermos humildes e obedientes à sua palavra. O zelo de Josias era tão grande que ele começou a livrar Judá de todas aquelas práticas contra as quais a palavra de Deus falava. A lista das suas ações sugere a extensão da apostasia de Judá. O que podemos apreciar sobre Josias é o seu exemplo de total compromisso. Isso agrada a Deus. O compromisso que nós temos com Ele resulta o compromisso que Ele vai ter conosco. Deus é fiel. Deus não fica devendo nada a ninguém. Nenhum de nós poderia fazer um pedido mais importante do que sermos como Josias, que se converteu ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças. Deus quer de nós isso, que a gente venha se converter completamente, de alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. O reinado de 31 anos de Josias sobre Judá não mudou a direção da sua nação, mas os seus constantes esforços para servir ao Senhor lhe renderam a honra divina. Deus não exige que sejamos bem-sucedidos. Ele nos chama, porém, para sermos totalmente comprometidos com Ele, comprometidos com sua palavra. Sermos obedientes. A palavra-chave, obediência. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Essa foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guarda do templo, etc. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. Maravilhoso é recordar o que Deus tem feito para nós no passado. É sermos eternamente gratos pela salvação, pela morte de Jesus na cruz, por amor a nós. Devemos ser gratos ao Senhor por tudo, pela nossa salvação, pela paz que hoje reina em nós, pela nossa vida, pela nossa alegria. Deus é maravilhoso. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa como está em 2 Reis.
23, versículo 21 ao 23. A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. É maravilhoso lembrarmos, recordarmos e sermos eternamente gratos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Pela nossa salvação, por nós, pelo Senhor ter nos livrado de tanto mal, pelo amor que o Senhor tem nos dado, dia após dia. Sermos agradecidos ao nosso Deus, sermos obedientes, sermos fiéis ao nosso Deus. Deus se agrada e nos abençoa com isso. Deus ama a obediência. Deus quer que sejamos filhos obedientes, servos obedientes. A leitura bíblica diariamente nos mostra onde podemos melhorar. A vigilância nos ajuda a não pecarmos, a não cairmos em tentação. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Josias fez uma limpeza geral em Israel. É isso que nós devemos fazer em nossas vidas. Internamente, fazer uma limpeza no templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Tirar todo sentimento, se há mágoa, se há ódio, ciúme, desejos de pecar, desejo de amar o que está lá no mundo, lá fora. Fazer essa limpeza para que o Espírito Santo more, habite no templo limpo, eliminando todas as formas de idolatria instituída pelos reis que antecederem, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá. Disse que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Isaías 11, versículo 1 ao 4. Deus é fiel. Deus cumpre tudo que prometeu. A palavra de Deus se cumpre a cada dia. O que Deus falou se cumprirá. Deus é bom e jamais deixará de ser fiel ao seu povo. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Vamos a cada dia procurar ser mais obediente. Sempre fazer diariamente uma limpeza interior no templo que somos nós de Deus. Não deixar qualquer sujeirinha acumular. Sentimentos ruins que Deus, Ele quer habitar, Ele quer falar num templo limpo. Um templo sem pecado, sem ídolos. Sejamos fiéis a Deus. Que bênçãos, muitas bênçãos Deus quer derramar em nossas vidas. Deus quer completar salvação em nossos lares. Deus quer restaurar lares. Deus quer abençoar cada membro da nossa família. Vamos continuar firmes nesse propósito. Que o Senhor é bom. E um dia, Jesus voltará para levar a sua igreja, levar um povo limpo de coração, um povo fiel, que não troca Deus por outros deuses ou qualquer
coisa. Não troca Deus. Deus é primícia em nossas vidas. Deus é o único. Além dele, não há outro Deus. Ficamos em oração, leitura bíblica e vigilantes, para não cairmos em tentação e não afastarmos desse Deus que tudo é para nós. Esse Deus que é fiel, que é maravilhoso. Fique com Jesus. Vamos continuar nesse propósito. Fique com Jesus e Deus te abençoe.